Queridos, eu queria compartilhar, dividir com vocês uma palavra que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete sempre comerá à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Queridos, vemos do capítulo 1 desse livro de Samuel até o capítulo 8, uma história, só para a gente resumir. O rei Saul, ele tinha morrido. Davi, ele começa a reinar a partir do reino do sul, Judá, e depois de um tempo, o reino norte de Israel. E aí ele vai consolidando o seu reinado, conquistando territórios, conquistando cidades, derrotando seus inimigos. E depois ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele toma a Arca da Aliança, seus inimigos, e leva de volta para Jerusalém. E ele também consagra todos os utensílios e todos os bens que foram tomados dos seus inimigos. Então, tinha um microfone lá dos inimigos, ele pegava e levava e consagrava. Tinha um pote de ouro, ele consagrava. Então Davi, ele, com essas vitórias, ele ficou muito famoso por onde ele passava. O nome de Davi era muito conhecido em todos os lugares aí. E Davi, ele tinha uma amizade verdadeira e um pacto com o filho de Saul, Jonatas. Aí entramos no capítulo 9 aqui agora. O rei Davi, ele tinha o direito de mandar matar toda a descendência de Saul. Mas ele chama um dos seus servos, chamado Ziba, e pergunta para Ziba se existia alguém ainda da família
de Saul para demonstrar sua lealdade com seu amigo. E no versículo 3 do texto, nós vemos que esse servo Ziba, ele responde: olha, Davi, ainda tem um filho de Jonatas, e ele é manco, ele é aleijado dos seus pés. E no versículo 4 do texto que lemos, Davi pergunta: onde é que está esse cara? Onde é que está? E ele diz: em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer aquele cara de Lodebar. Nessa noite eu quero dizer que o rei Davi aqui, ele tipifica a pessoa de Jesus. E a história de Mefibosete representa a nossa história. É a nossa vida. Mefibosete sabia que o destino dele era a morte. Ele sabia que não tinha mais salvação. Nada que ele pudesse fazer para alcançar o favor do rei naquele momento. Ele mais 6 da descendência de Saul tinha que ser enforcado. Esse era o protocolo daquela época. Nós percebemos que na vida de Mefibosete, o cara já teve uma infância difícil. Quando tinha apenas 5 anos de idade, quando ele ficou sabendo que seu pai tinha morrido, na verdade a sua babá ficou sabendo, para ele não morrer também, essa babá, ela foge, e na fuga, ela deixa o menino cair, e seus pés ficam aleijados. E depois de um tempo, com 20, 25 anos depois, esse cara vai parar em Lodebar, que significa terra sem pasto, sequidão, lugar de esquecimento, alguns vão dizer, porque só quem vivia naquela cidade eram os mendigos e doentes, pessoas enfermas. Era como se fosse uma cidade refúgio para esse tipo de pessoa. Será que eu e você se identifica com esse cara? Talvez você teve uma vida difícil, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, talvez você teve alguns traumas, talvez você perdeu alguns entes queridos, pessoas amadas. Talvez a vida perdeu o sentido para você em algum momento da vida. Talvez você já pensou até em tirar a própria vida. Esse cara, Mefibosete, imagine aí a história desse cara. Perde pai, tem que fugir, perde a herança, vai para um lugar onde ninguém gostaria de ir. É um cara esquecido. Talvez você se identifique com ele. Talvez as marcas ficaram, e deve ter ficado no coração dele. Talvez você se sente esquecido também. Mas a palavra de Deus para você e para minha vida essa noite é que Ele não esqueceu de você, e Ele tem poder para nos tirar de Lodebar e nos colocar em lugares de honra. Dá um lá. 1 Samuel 2,8 diz: levanta do pobre o pobre, do monturo eleva o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus. Versículo 5 diz que o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Queridos, como é bom. Eu me identifico com essa história, porque eu sei que Deus me tirou de Lodebar. Me levantou do pó, do monturo, elevou necessitado e me fez assentar com príncipes. Quando eu olho a história da minha vida, eu posso confirmar que Deus fez isso comigo. Por isso que eu me identifico com esse cara. De onde Ele me tirou, talvez eu não estaria aqui hoje para contar, para falar com você nessa noite. Talvez eu já estaria debaixo da terra. Talvez eu já estaria condenado. Mas Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança. E quando Deus tem uma aliança com alguém, quando Deus tem um propósito com alguém, Ele levanta de onde Ele quer e nos faz assentar com príncipes. Eu me sinto privilegiado hoje, estar onde eu estou, estar falando com você, estar com alguns irmãos que aqui estão. Eu tenho como príncipes pessoas dignas, pessoas de honra, porque Ele me libertou do império das trevas, Ele me libertou de um lugar de condenação. Eu estava condenado, mas Ele me libertou desse império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, que se chama Jesus. Que privilégio, queridos. Deus te tirou de Lodebar, de Jequié. Deus te tirou de Lodebar, do Haiti. Põe a máscara. Deus me tirou, queridos, de lugares sombrios. E graças a Deus, hoje eu faço parte do reino do Filho do seu amor. O tema dessa mensagem é comer sempre. Não é de vez em quando. Comer sempre com Jesus na mesa. Por vários motivos, irmãos, somos tendenciosos a fugir da presença de Deus. Ele não quer de vez em quando participar da nossa vida. Ele deseja estar o tempo todo. O tempo todo. Mas por vários motivos fugimos. O primeiro motivo é achar que Ele não nos conhece, que Ele é um Deus indiferente para conosco. E no versículo 6, a parte B do versículo, nós vemos que o rei Davi, ele chama não o neto de Saul, ele não chama filho de Jonatas, ele não chama o escravo, ele não chama o fugitivo, ele não chama o você de Lodebar. Davi chama Mefibosete. Ele chama pelo nome. No versículo 8 nós vemos que aquele cara fala, Davi não precisa se preocupar com um cão morto. Mas Davi, ele chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome, por isso que Ele deseja que nós participemos, ceiamos com Ele sempre, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam isso. Acha que é um qualquer um. Mas saiba que você tem um nome.
Você tem uma identidade. O Senhor te chama pelo nome. Nós vemos nos Salmos que Ele conta as estrelas do céu. E a gente sabe pela ciência aí que existe mais de bilhões de estrelas. E Ele chama cada uma pelo nome. Se Ele chama uma estrela pelo nome, como é que Ele não vai chamar você pelo nome? Como é que Ele não te conhece? Como é que Ele não sabe aquilo que se passa no teu coração? Lógico que sabe, lógico que te conhece. E Ele faz questão de te chamar pelo nome. O segundo motivo é o medo. Porque muitas vezes o medo tem nos afastado de desfrutar o melhor de Deus. Medo do passado. Eu acho que esse Deus não me perdoou ainda daquilo que eu fiz lá atrás, daquilo que eu cometi lá atrás. Mas a palavra de Deus diz que Deus já perdoou todos os nossos pecados. Só precisamos nos apropriar. João 1,8: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Não precisamos ter medo do passado. Ele já nos perdoou. Na cruz do Calvário, já foi perdoado o meu e o teu pecado. O pior, o mais sombrio que foi lá no passado, Ele já jogou no mar do esquecimento. Medo de um Deus carrasco. Eu vou ser punido, eu estou sendo punido porque eu vou ser fulminado porque eu não posso chegar perto de Deus. É assim que estava aquele cara, com medo talvez do passado, com medo de um rei que certamente poderia matar ou enforcar ele. Mas no versículo 7 Davi diz o quê? Mefibosete, não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade. Louvado seja Deus. Por isso que eu falo que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha todos os motivos para poder matar Mefibosete, mas ele fala: não tenha medo, pois eu tratarei com bondade a sua vida. Queridos, sabemos que Deus é um Deus justo e que Ele também é um Deus bom. Ele trata com bondade. E sabe o que se chama isso? A partir de agora se chama graça. Eu queria falar um pouco sobre graça, porque a partir de agora, daqui, vemos o poder da graça. Davi, ele poupa a vida de Mefibosete. É verdade, já é uma grande coisa, mas agora ele abençoa em todas as esferas, todas as áreas da vida daquele cara. No versículo 9 diz: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Foi assim que Deus fez conosco. Além de poupar a nossa vida, além de não deixar que nós fôssemos para o inferno, Ele nos livra, nos poupa a nossa vida, nos dá salvação e ainda nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Isso se chama graça, irmãos. Deus nos dá salvação e ainda nos presenteia com coisas que não merecemos. Isso é o Deus da Bíblia. Romanos 8:32. Eu acho fantástico esse texto, que diz:
aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele todas as demais coisas? Se Deus ele fez o mais difícil, se Deus não poupou o que era mais caro para ele, mas entregou por todos nós, fez o mais caro. Ele diz como Ele não vai nos abençoar com todas as outras coisas. Como é bom, queridos, saber que além da salvação, nós poderíamos estar aqui somente agradecendo pela salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pela salvação. É um privilégio estar aqui pregando. Já é um privilégio. Já é um privilégio estar aqui tocando. Só para te agradecer por tua bondade, por tua graça. Mas o Senhor ainda faz mais. O Senhor ainda nos abençoa com tantas outras coisas. O Senhor, além de nos livrar das garras do inferno, além de nos dar salvação, o Senhor ainda nos abençoa na nossa família, na vida profissional, na provisão, no sustento. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado, não tem faltado nada, porque o Senhor tem nos abençoado com todas as outras coisas. Versículo 10 diz: Ziba, você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do meu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Davi dá uma ordem para aquele cara e fala: olha, Ziba, você vai plantar, você vai semear, você vai colher, não pode faltar nada para a família dele, para a casa dele, mas eu faço questão de uma coisa: ele sempre vai comer na minha mesa. Isso, meus irmãos, é uma das maiores demonstrações de graça que a gente pode ver no Antigo Testamento. O rei Davi, ele fez questão daquele cara comer todos os dias da sua mesa. Um cara que era aleijado, um cara que era fugitivo, um cara que morava numa terra de ninguém, onde ninguém acreditava. E Davi, ele fez questão, porque ele sabia que aquele cara tinha herança. Esse era o desejo do rei. Para Mefibosete era exclusiva a graça. Então, para Deus, irmãos, Ele deseja que eu e você desfrutemos todos os dias da mesa dele. E como eu falei, muitas vezes a gente desfruta de vez em quando. A gente só desfruta de algumas coisas que Deus nos dá, do sobrenatural dele, de vez em quando. Quando nós esperamos um culto, ou talvez no acampamento, ou talvez no retiro, qualquer outro lugar. Mas Deus, Ele deseja e Ele espera que eu e você comamos em sua mesa todos os dias. Todos os dias. Não é de vez em quando. Não é de segunda a quinta. É todos os dias. Vamos cantar uma canção agora. E verifica se você se identificou com esse cara.
Verifica como anda o seu coração. Deus, Ele tem um banquete para mim e para você. Ele deseja que nós comamos sempre a sua mesa, porque na mesa tem amor, na mesa tem perdão, na mesa tem graça, na mesa tem graça. E a graça supre as necessidades. A graça transpõe barreiras. A graça é restauradora. A graça é transformadora, irmãos. Por isso que devemos, todos os dias, também desejar estar à mesa do Rei. Que esse possa ser um desejo diário da minha vida e da tua vida. E como eu sinto falta, irmãos, quando eu fico sem estar na mesa do Senhor. Eu gosto sempre de acordar de madrugada, 4, 5 horas da manhã. Eu gosto sempre de colocar som, louvores no meu carro. Ultimamente eu tenho tido tempo na presença do Rei, na academia do meu prédio lá, e como tem sido maravilhoso. Porque Jesus, Ele deseja, não importa o lugar, a mesa pode estar aqui na igreja, ela pode estar na tua sala ou no teu quarto, onde você está aí agora. Faça disso, porque na mesa de Jesus sempre vai ter pão. E onde tem pão tem fila. Tem a fome, tem a sede da presença de Jesus. Há pessoas nessa noite, ó Pai, que está me assistindo, que está participando desse culto. Ó Deus, que sabe que o Senhor os tirou dos lamaçal de pecado e fez assentar com príncipes. Quantos livramentos, quantas bênçãos. Mas de repente, Senhor, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos sempre à tua mesa. Mas talvez por medo, talvez por falta de esperança, talvez, Senhor, por ter se afastado dos teus caminhos e ficaram distantes, talvez por frieza espiritual, se afastaram, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, há lugar na casa. Recebe eles de volta. Eles que esfriaram na fé, pararam de orar, pararam de meditar na palavra do Senhor. Essa noite, ó Pai, é noite de retorno, é noite de mesa, é noite de desfrutar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não tem olhos acusatórios, pois a tua palavra diz em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas já são filhos, filhos teus, e o Senhor requer apenas um coração quebrantado e contrito. Oh Deus, recebe de volta. Perdoa, Senhor, os pecados.
Lava, Senhor, com teu sangue carmesim. E que eles possam ter prazer de novo de estar na tua mesa. Um lugar onde nunca deveria sair. Porque a palavra de Deus diz no versículo 11 que assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Nós também, ó Deus, fomos adotados por Ti através da pessoa de Cristo Jesus, e nós temos esse direito de participar, nós temos esse privilégio, nós temos uma herança. Nós somos cordeiros com Cristo Jesus. Nós podemos participar, e nessa noite nós nos apropriamos dessa mesa. Nós não queremos deixá-la até que o Senhor volte, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.